Olá, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos começando mais um Politicast e o programa hoje é sensacional, imperdível. Nós vamos falar de segurança pública do início ao fim, vamos falar sobre a mega operação no Complexo da Penha, sobre as novidades que vêm por aí. Enfim, não vai faltar assunto, porque o nosso convidado hoje é o secretário de Polícia Militar, Coronel Menezes. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o programa hoje vai ser imbatível, porque assunto não vai faltar. Exatamente, Beto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, a gente trocar ideia, bater papo e, principalmente, fornecer às pessoas informação de qualidade para que elas possam tirar suas próprias conclusões. Acho que isso é importante nesse momento, a gente poder não ser levado por narrativas tendenciosas, né, nesse momento em que Sim. essa operação ela ganhou um cunho de politização muito grande, né, ela subiu do campo técnico para o campo político. Então, nesse momento, a gente poder passar informações reais do que aconteceu para que as pessoas, por si só, possam tirar suas conclusões é algo muito valioso para a população. Olha, você sabe que o que ganhou as redes sociais hoje, o que é mais comentado, eu acho que todo mundo quer fazer essa pergunta para você, meu secretário, é se efetivamente hoje, e o povo quer saber, se a Polícia Militar, principalmente as tropas de elite da polícia, BOP, né, o Choque, se eles já estão fazendo os treinamentos com pedras para desarmar os bandidos com fuzil, conforme a especialista da Globo News sugeriu. Quero saber se os PMs já estão sendo treinados para isso, né? Só não, brincando. Chega a ser cômico, né? Mas não, a gente tem que levar na brincadeira, senão vocês infartam. A gente precisa lamentar, né, um tipo de declaração nesse sentido, porque hoje, infelizmente, a gente tem as pessoas que fazem realmente gestão de segurança pública e tem os palpiteiros que ficam buscando holofote e likes em rede social. A verdade é essa. É preciso que se respeite. Eu acho que é um momento importante em que um assunto que ouvi do governador Caiado, uma frase muito interessante, o Betley. Segurança pública é o eixo principal da governabilidade desse país. É preciso que as pessoas reflitam sobre isso, né? Não há ação de governo que não seja impactada pela segurança pública. Então, sem dúvida. Nós, nesse momento, a gente traz, né, o holofote para um assunto que impacta na vida de todos nós, das nossas famílias, e eu também me incluo nisso, porque acaba que quando eu saio às ruas, eu sou um usuário do meu próprio serviço. Sim. Né? Então, nós temos vida social, temos família, e a gente precisa entender que tudo passa por segurança pública, né? Não há educação sem segurança pública, não há saúde sem segurança, não há ambiente de negócio sem segurança. Hoje, os grandes grupos econômicos, os grandes grupos de investidores, a tomada de decisão para instalação em determinadas regiões do Estado e do país passa por um fator que é a segurança pública, que tipo de projeto, que tipo de serviço é oferecido para aquela região, para que aquela empresa possa se instalar e desenvolver o seu negócio. Então, é fundamental nesse momento a gente trazer, eu vejo isso como algo muito saudável, porque a segurança pública muitas das vezes foi tratada e respeito o meio acadêmico de uma maneira muito, muito incisiva. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a ciência, trabalhar com dados científicos, mas é preciso que os operadores de segurança pública sejam ouvidos. E, historicamente, a gente percebia que em determinadas crises a gente só ouvia os especialistas, os meios universitários, os meios acadêmicos falando e sequer se dava voz aos operadores de segurança. E eu quero aqui também ressaltar o seu programa, que faz um serviço de utilidade pública para a população, porque traz, né? Você trouxe aqui o secretário Cury e agora Sim. me traz. Então, a gente pode efetivamente contribuir dentro daquele raciocínio que eu iniciei a minha fala, para a população poder ouvir um novo dado, uma nova informação e buscar beber da fonte de outro tipo de conhecimento, a não ser da grande mídia, não demonizando a grande mídia, mas de alguma maneira você
criar uma pluralidade de informações para que a pessoa democratize esse tipo de meio. Mas então, Menezes, eu acho que eu chamo de velha mídia, né? Porque hoje você tem esses instrumentos todos novos, podcast, que é uma coisa muito recente, né? Se a gente pensar em termos de meios de comunicação, das pessoas terem possibilidade de discutir assuntos, se aprofundar em vários temas. Mas eu acho que a mídia, ela tem um frenesi, que eu não sei qual é, de ficar procurando pelo em ovo. Isso. Eles não sossegam enquanto eles não acham algum equívoco. E eu quero desde já dizer que o que vocês fizeram na Penha foi um tremendo sucesso. Isso. Não que a gente deseje pessoas mortas, né? O ideal mas um tremendo sucesso da ótica da operação, que não é nem uma operação policial. Sim. Aquilo ali é uma operação que tinha que ser feita pelo Exército. Exatamente. E pelas forças de elite. Isso. Talvez poucos exércitos no mundo tenham forças de elite que conseguissem entrar dentro daquele território altamente povoado, uma região adensada, né? Com vielas, com 600, né? Tinham 600, 800. Quantos bandidos tinham com fuzil ali esperando vocês? A expectativa que nós tínhamos, né? Porque é importante que você diga, eu quero só abrir um parênteses, que esse trabalho foi um trabalho inédito. Por quê? Porque primeiro a gente percebeu, e isso faz parte também do que eu acredito, e quando você acredita em determinados conceitos, a coisa acontece na ponta da linha de uma forma muito mais efetiva. Eu sempre me incomodou muito, Bertrand, essa questão dessa divisão burra, essa disputa que havia entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Sim, tem que trabalhar integrado. Exatamente. E eu sempre busquei, desde o início da minha gestão, a integração, a aproximação. E esse entendimento partiu também da Secretaria da Polícia Civil com a chegada do Dr. Felipe. Eu já tinha um bom relacionamento com o secretário anterior, mas a gente fortaleceu muito esses laços. E o que precedeu a operação foi algo inédito, que a gente se debruçou de uma forma muito intensa em estudar a comunidade, estudar os dados de inteligência, os relatórios de inteligência, os prontuários daquela quadrilha que atua naquela região, a divisão de tarefas, o georreferenciamento de toda a comunidade, dos becos, das vielas, das ruas. A gente detalhou o que os policiais, as patrulhas, iriam enfrentar. Ou seja, em determinada viela, em determinada rua, você tem constantemente 4, 5 elementos armados de fuzis. Você tem ou seja, o caminho que eles vão percorrer quando do enfrentamento. Ou seja, eles vão promover uma fuga pelo beco, vão virar à esquerda, ou seja, obviamente que a segurança pública não é uma ciência exata, mas quando você desenvolve um planejamento detalhado, um planejamento meticuloso, a possibilidade do resultado ser efetivo, ele é muito importante. E a gente conseguiu também agregar muita tecnologia nessa operação. A gente dispunha de um grande acervo de imagens inclusive noturnas, mostrando qual era a forma que eles se deslocavam dentro da comunidade. Sim. Fizemos um catálogo das armas que eles têm disponíveis. Ou seja, foi um grande trabalho e também é importante dizer que a gente estudou operações anteriores. E as operações anteriores, não fazendo nenhum juízo de valor aos que nos antecederam, cada um tem um recorte histórico e tem um cenário, também, né? Um aprendizado. Eu não faço nenhum tipo de juízo de valor porque cada um tem uma motivação específica para tomar decisão, fazendo uma análise daquele momento histórico. Mas a gente percebeu que era recorrente a utilização e as imagens da imprensa mostram isso. 2010, aquela grande número de marginais fugindo para a Serra da Misericórdia, subindo numa picape. E Sim. Aquilo causava um descrédito muito grande para as forças policiais, um desânimo na população, né? Ou seja, de que a impunidade imperava, né? Eles fugiam em massa com aquela quantidade enorme de fuzis e nada acontecia. Então a gente estudou aquilo tudo, verificou que havia realmente uma necessidade da gente ocupar a parte alta dessa Serra da Misericórdia, que divide os dois complexos. Para as pessoas que estão nos assistindo, a Serra da Misericórdia é uma região montanhosa que divide os dois complexos.
É um complexo que tem 27 comunidades, cerca de 280 mil habitantes, densamente povoada, como você disse, onde a desordem urbana impera, ou seja, aquela área se desenvolveu sem o crivo, sem o planejamento do Estado. A lei do Estado não existe. Ali não existe. Então, é uma comunidade extremamente difícil de operar, é um relevo acidentado, é uma área montanhosa, em que, por uma questão até de táticas militares, quem ocupa a parte alta, quem está num plano mais elevado, está sempre em vantagem daquele que está numa parte mais baixa. Isso é fato. Em qualquer parte do mundo isso acontece. Então, nós decidimos por ocupar a parte alta da Serra da Misericórdia, estabelecendo uma linha de policiais que a gente denominou o Muro do Bope. É importante que se diga que o estabelecimento e ocupação dessa área foi feita mediante também um enfrentamento a marginais que já estavam nessa região. Porque, para que se diga, essa área é uma área que tem uma vegetação densa, é uma área que tem uma pedreira naquela região que está em funcionamento, que ela inclusive fornece material para obras de construção civil na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então é uma área pedregosa, é uma área que tem uma vegetação densa, que dificulta o deslocamento dos policiais, a progressão das patrulhas, né? E lá a gente percebe, a gente se deparou com casas-matas, que são aquelas construções em que os marginais, esses narcoterroristas, eles se escondem para promover um enfrentamento, seteiras, que são muros de alvenaria, em que eles apoiam os fuzis, né, para o enfrentamento, trincheiras que eles cavaram no solo para poder se esconder, tanto que as nossas tropas, de maneira inédita também, Betry, preciso que se diga, e aí desconstrói a questão da chacina, desconstrói a narrativa da matança, porque, primeiro, a gente não tinha nenhum tipo de orientação das tropas para promover. Aqueles que optaram por se render foram devidamente presos. Os números mostram isso. Houve um número significativo de prisões, que foram 113 prisões, né? Isso, as imagens mostraram isso. Agora, é preciso que se diga que quando a gente faz a infiltração das tropas na parte baixa e avança e empurra verdadeiramente os marginais, e as imagens de drones foram muito claras, mostrando todos eles com roupas táticas, com fuzis, com coletes, com coturno, mostrando que eles estavam ali buscando, prontos para o enfrentamento, a gente tirou, e o escopo principal da operação era tirar a possibilidade de haver o confronto na área urbanizada da comunidade. Porque a gente precisava, mesmo sob pena de aumentar o risco, aumentar a complexidade da ação, porque, obviamente, que o mesmo risco que os marginais e a mesma exposição que eles tiveram, os nossos policiais também ficaram expostos. Claro. Né? À medida em que você estabeleceu um confronto numa área de mata, para que você tenha uma ideia, os nossos policiais praticamente ficaram deitados e rastejaram durante todo o dia. Você progride, você não tem onde se proteger. Você tem que deitar e rastejar no momento de enfrentamento desse. E eles passaram 17 horas de enfrentamento tomando água, comendo bananada e barra de cereal, para poder dar alguma energia para que eles continuassem avançando. Então, foi um cenário realmente de enfrentamento muito grande. Houve uma intensidade realmente fora do normal, né? Nossas operações elas costumam acabar por volta de meio-dia e 14 horas. Nós entramos às 4 horas da manhã e por volta de 21 horas eu recebi um comunicado, um telefonema do comandante do BOPE a respeito sobre a extração da tropa para que a gente saísse. E as nossas equipes continuavam sob ataque e eu utilizei 3 premissas básicas para tomar a decisão de que nós saíssemos naquele momento, né? A primeira premissa foi a falta de luminosidade, ou seja, a escuridão, que iria fazer com que a nossa tropa se expusesse cada vez mais. A segunda foi o exaurimento físico da tropa. Como eu disse para você, eles só se alimentavam de barra de cereal, bananada, umas questões que não puderam realmente fazer uma refeição adequada.
já estavam extremamente exauridos fisicamente. E o terceiro e eixo principal é que o ataque armado ele não parou em nenhum momento, ele não cessou em nenhum momento. Então, até por conta disso, houve a explicação por que os corpos ficaram na mata. À medida em que... Isso que é importante que as pessoas saibam. Os bandidos não retrocederam em momento algum. Não retrocederam em momento algum. Os ataques... A polícia não foi atrás para matar ninguém, não. Os caras ficaram num enfrentamento permanente. Permanente. E aí a ordem partiu de mim para que a gente saísse da comunidade. E a última equipe ela sai às 22 horas até poder agrupar. E naquele momento a gente não tinha a possibilidade, até pela falta de luminosidade, pela extensão da serra, não é uma serra pequena, é uma área maior do que o bairro de Copacabana, né? Preciso que se diga isso também. Então, naquele momento não se tinha a possibilidade de quantificar e entender qual foi o resultado operacional daquela nossa ação. Existia um planejamento de que nós voltássemos no dia seguinte, às 5 horas da manhã, com uma nova equipe, para aí sim promover a preservação do local e fazer um rescaldo do cenário em que a gente atuou, da região em que a gente atuou. Mas, a partir de 1 hora da manhã, eu recebo uma informação, porque também fez parte do planejamento, a gente estabeleceu um grande cerco depois da operação, no pós-operação, né? Durante a operação e no pós-operação, para evitar qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de ação que viesse impactar as vias do entorno, os modais de transporte, todo um plano de contingência para proteger a cidade, né? De uma ação criminosa dessa facção. E a partir de 1 hora da manhã eu fui informado por essas equipes que estavam lá que a própria Associação de Moradores informou que pessoas, eu não posso afirmar que são pessoas ligadas ao Comando Vermelho ou moradores, isso eu não posso fazer esse tipo de ilação, estavam retirando os corpos da mata, somente de cueca, e colocando eles na Praça da Vila Cruzeiro, de forma alinhada, um ao lado do outro, e esse número foi aumentando ao longo da madrugada. Eu fui recebendo esse telefonema a partir de 1 hora da manhã, e às 3 horas da manhã já existia aquele número de corpos que a gente viu, aquela fotografia. E a partir daí a gente analisou o cenário, já havia imprensa no local, muitos familiares, algumas ONGs e alguns parlamentares. Fizeram um circo para tentar dizer que foi uma chacina, que mataram vários inocentes. A narrativa ia ser essa, né? Exatamente. Ainda bem que vocês conseguiram identificar isso e poder fazer... Muito bom que tem imagens disso que possam comprovar o que vocês estão dizendo. Né? Sim, e importante que essa tática que a gente utilizou de empurrar essa facção para a mata, a gente desconstrói qualquer narrativa de que haveria algum inocente naquele embate. Sim. À medida em que o que um trabalhador estaria fazendo na área de mata às 4 horas da manhã? Replantio, né? Está na época da Talvez, COP30, devia estar plantando árvore. Capinar, alguma coisa nesse sentido, mas trabalhador realmente da comunidade, aquele que sai às 4 horas da manhã para ser cuidador de idoso, para trabalhar na construção civil, para trabalhar numa área de prestação de serviço, você realmente não tem. Então, e as imagens comprovaram que todos eles, e inclusive te dizer que por uma questão de segurança, todos os policiais do Batalhão de Operações Especiais, eles trabalharam com uma faixa verde refletiva no braço para identificar as forças policiais, para que não houvesse confusão com os marginais, com os faccionados, porque eles utilizaram roupas idênticas, camufladas ao do Batalhão de Operações Especiais. Isso também dificultou a nossa ação. Ou seja, os policiais todos estavam identificados com uma faixa verde amarrada no braço. Então foi uma operação realmente muito bem planejada, uma operação em que a gente estabeleceu um plano. A gente sabia, Betlen, da onde nós partiríamos, o que nós percorreríamos e aonde a gente queria chegar. Quero ressaltar que a integração foi muito, muito grande, a troca, as inteligências trabalharam de uma maneira muito conectadas. Essa questão dos operadores de drones, da produção de imagens, também foi uma coisa muito que saltou aos olhos, que ofereceu
um arcabouço, ofereceu uma gama de informações muito importantes para o nosso trabalho. O trabalho dos paramédicos foi uma coisa sensacional. Sim. Dizia também que nós utilizamos 8 ambulâncias, né, para esse trabalho. Isso salvou a vida de muitos policiais. Nós somos a única polícia do Brasil que temos 2 ambulâncias blindadas. Isso foi uma ferramenta fundamental para poder retirar os feridos, feridos, a gente pudesse inserir o paramédico no teatro de operações, né? Apesar das barricadas, apesar dos carros tombados e incendiados. Foi um cenário de guerra quando nós chegamos na comunidade. Existiam mais de 30 pontos de barricadas, e as barricadas são verdadeiras obras de engenharia, preciso que se diga. São práticas de guerrilha, práticas realmente de facções que possuem e usam táticas militares. E as informações que nós temos, e aquela área da Serra da Misericórdia, imagens apontam isso também, era utilizada para homicídios, para tortura, para violência sexual, para extermínio de adversários, de oponentes, de outras facções, e de treinamento de ordem militar, de táticas militares. Poucos meses antes da operação, foi preso um ex-policial que passou pelo Batalhão de Operações Especiais, que cobrava, Beto, R$ 1.500 por hora de treinamento para essa facção. E ele dava treinamento de tiro, treinamento de conduta de patrulha, ou seja, preparando essa facção. Ela dispõe de um verdadeiro exército, né, de marginais, de narcoterroristas que buscam realmente exercer o controle territorial. E aí é interessante dizer também um fato importante, você que trabalha com números, com pesquisa, com tendências, que o que salta aos olhos nessa operação e que é uma quebra de paradigma foi a aceitação apontada pelos principais estudos de pesquisa, dando conta dos moradores de favela, querendo que essa operação fosse para a sua comunidade. Eu fiz pesquisa logo no dia seguinte à operação. Então a gente fez no calor da operação. Fomos o primeiro instituto a fazer pesquisa e divulgamos no Correio da Manhã. A aceitação da operação foi enorme. E além da aceitação ser enorme, quando a gente pergunta se as pessoas gostariam que outras fossem feitas, mesmo com a possibilidade de terem muitas mortes, né? As pessoas dizem que sim. E na própria comunidade, ou seja, são as pessoas que mais sofrem. Porque eu que estou aqui num condomínio na Barra, isso me incomoda. Sim. Mas me incomoda a distância, né? Eu não estou dentro da minha casa exposto a esses caras querendo extorquir, abusar, né? Abusar da minha filha, exatamente, né? Viciar o meu filho, e por aí vai. Então, as pessoas que sofrem com isso são as mais desejosas que a polícia, mesmo com o risco de morte, risco de uma série de consequências muito ruins, que a polícia livre esse território desses bandidos. Não, exatamente. E desconstrói uma narrativa histórica de que a comunidade era contra a polícia. Sim. De que a comunidade era contra o poder público. De que a comunidade era protegida, aquela visão romantizada, aquela visão que os bandidos romântica, são uma espécie de Robin Hood. Os protetores daquela região, que eles cuidam da comunidade. Isso é uma falácia. Hoje, o faccionado, as organizações criminosas, elas colocam barricadas, elas cobram taxas, elas humilham, elas torturam, elas assassinam os próprios moradores da comunidade. E a comunidade não aceita mais isso. Então, essa operação, que eu reputo agora como um movimento das pessoas de bem, porque a coisa ganhou um volume, ganhou uma dimensão inimaginável, sim, inclusive para os governos, que de alguma maneira perceberam que o principal tema hoje para o Brasil é a segurança pública. Então, se a gente não perceber e não se conectar enquanto servidor público a essa tendência e essa demanda da população, a gente vai ficar para trás. Então, é o momento da gente virar a chave desse tema, é a hora da gente buscar uma legislação que realmente atenda ao que a população espera,
né? Essa demonstração que a comunidade apoia e deseja que a operação venha para onde ele mora, isso é uma demonstração clara de que a população não aguenta mais. Acaba, Bétri, com essa dicotomia, essa divisão de o morador do asfalto e o morador da comunidade. É obviamente que aquele morador que está dentro de um condomínio de classe média alta, que tem uma segurança privada à sua disposição, que tem um sistema de monitoramento eficiente, que tem um sistema de portaria de controle, ele está muito menos exposto. Claro. Mas a gente utiliza as ruas como cidadão. Todos nós utilizamos os equipamentos públicos, utilizamos o transporte público, o lazer da cidade, dos bairros que a gente mora, e a gente precisa... Isso está diretamente conectado ao exercício da cidadania. É você estabelecer regiões da cidade em que eu conheço pessoas do meu relacionamento pessoal que não vão a determinados bairros, a determinadas regiões, quando são convidados para eventos sociais, aniversários, casamentos, porque reputam como áreas perigosas, áreas que estão excluídas da convivência. Sim. E do funcionamento do Estado e da região metropolitana como um todo. Isso é inconcebível. Pô. A gente precisa quebrar isso. A questão da barricada, a gente precisa, ela tem um simbolismo enorme. Dizer que a barricada foi algo que a DPF trouxe, a DPF 635, que é algo mais pernicioso para o cidadão. Porque ela tem dois aspectos. O subjetivo, dando aquele recado que o Estado perdeu, que o Estado está falido, que o criminoso daquele espaço para frente, daquela barricada para frente, ele domina. E o aspecto objetivo, que é você privar o cidadão que mora depois da barricada de serviços que os outros cidadãos dispõem, que é chegar um carro de aplicativo à sua porta, de receber uma entrega de um restaurante na sua porta, de receber um carro de socorro de corpo de bombeiros, de ter uma linha de ônibus desviada, de ter que carregar, Bétri, um saco de lixo por quilômetros, porque o caminhão de lixo não entra na sua rua mais, de ter a humilhação de vir com a sua família e retirar um trilho, retirar um pedaço de madeira para poder passar com o seu carro, com a sua família dentro do carro, e voltar e ter que recolocar aquela barricada, porque senão o criminoso ele te chama a atenção. Isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. A gente não pode aceitar mais isso. Eu queria pegar um gancho, Menezes, no que você falou sobre legislação. E tentar embrulhar um pouco a questão da legislação e a questão da DPF, que a gente também fala muito da DPF, mas muita gente que está nos assistindo não tem ideia do que se trata, né? Sim. Do que é a DPF. Então, é importante a gente explicar o que é a DPF e por que ela criou alguns problemas. Depois eu acho que o negócio foi ajustado, né? O Supremo ouviu a segurança pública aqui do Rio, ouviu o governador Cláudio Castro. Houve uma decisão do Pleno do STF. E o que era realmente uma coisa que impediu o trabalho da polícia foi removido, o que possibilitou essas operações que estão acontecendo hoje. Agora, a nossa legislação, ela também é muito leniente. Exatamente. Né? E eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Desses bandidos que foram presos nessa operação, dos que foram mortos, quantos já tinham sido presos anteriormente? Diversos. É isso. Você tem dos 113 que foram presos, 78 eles tinham mandados de prisão em aberto. Né? Eu não posso te afirmar o número certo dos que já haviam sido presos anteriormente. Mas é recorrente aqui no Rio de Janeiro, e eu posso testemunhar isso pelo trabalho policial, principalmente na Zona Sul e na Barra da Tijuca, em que a gente percebe que o crime, o furto e o roubo, ele se dá, aquele pequeno roubo, o pequeno furto, que incomoda, que é o que mais incomoda a população. Sim. Que ela tem o seu celular roubado e furtado, ela tem a sua bicicleta roubada e furtada. É o crime mais recorrente, né? É o crime mais recorrente e é o que impacta mais a população, né? É o tênis que tem, a mochila, né? Então isso é muito ruim para efeito não só numericamente para os índices criminais, mas de algo que a gente precisa perseguir, porque
não só reduzir números é o nosso desafio na segurança pública, mas a gente precisa agir no subconsciente das pessoas e na percepção de segurança. É a chamada sensação de segurança, né? Que é tão falada, mas que realmente o subconsciente e a imprensa ela tem um papel muito importante nisso, né? À medida em que você tem um grande conglomerado de imprensa que se dispõe a traçar uma linha editorial em que ela fica martelando e mostrando, porque hoje você tem câmeras por todo lado, né? Houve uma democratização da utilização desse equipamento, então tudo é filmado, você tem a rede social, tudo acontece em tempo real. Mas você imagine, se você pegar numa cidade que é uma cidade muito segura, em Oslo, na Noruega, se você pegar numa grande rede de comunicação em Oslo e ficar batendo na mesma tecla um roubo de celular, um roubo de celular, um roubo de celular, aquilo começa a disseminar e causar na população um sentimento de insegurança, uma percepção que ela vai ganhando o tamanho em progressão geométrica, né? Então, o trabalho, muitas das vezes, eu utilizo, e a gente faz uma análise. Hoje, segurança pública é feito de uma maneira muito intensa em análises criminais, em análise de dados, em dados de inteligência e interlocução com as pessoas. Esse negócio da sensação de segurança, que a segurança, às vezes, era muito mais subjetiva do que objetiva. Muito mais. Eu lembro que no governo, se não me engano, da Rosinha ou do Garotinho, eu não lembro qual foi o governo exatamente, o ISP fez uma pesquisa e que eles identificaram que o cara que morava na Lagoa tinha, sei lá, quantas vezes mais, era um número absurdo, quantas vezes mais medo de morrer do que o cara que morava no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, onde foi feita a mega operação. Que é uma coisa completamente subjetiva. Exatamente. Porque morre um cara na Lagoa a cada 10 anos, 20 anos, sei lá. No Alemão morre toda semana. Então, seria, em tese, o cara que mora no Alemão tem muito mais chance de morrer do que o cara que mora na Lagoa. Mas o cara que mora na Lagoa tendo acesso a notícias a todo momento, o cara se imune de um medo que não tem objetividade nenhuma. É subjetivo, mas é o que você disse, a sensação de segurança. A percepção dele é de insegurança. Ele se sente inseguro. E isso é um trabalho extremamente complexo e difícil. E aí você precisa também trabalhar em termos de uma guerra informacional em curso, né? Você titularizar narrativas. E eu tenho trabalhado isso muito na gestão da Polícia Militar, da gente virar a chave da comunicação, da gente produzir conteúdos positivos, porque muitas das vezes nós somos 43 mil homens e mulheres, né? Nós somos a segunda maior polícia do Brasil. Talvez o cenário em que a Polícia do Rio de Janeiro seja... Eu posso te afirmar isso, talvez não, eu posso te afirmar com certeza. O cenário que a Polícia do Rio de Janeiro atua é sui generis, ou seja, não há outro paralelo em nenhuma cidade ou estado do Brasil. Não existe. Então, assim, os nossos policiais realmente eles têm um know-how, têm uma capacidade, um arcabouço técnico totalmente diferenciado. Então, nós produzimos muitas pautas positivas. Para você ter uma ideia, a gente prende cerca de 100 a 120 pessoas por dia. Então, o número da produção policial nunca esteve tão em alta. Mas é preciso que se produzam pautas. E nós temos... Eu costumo dizer que a Polícia Militar ela vai do alfinete ao foguete, né? Porque nós somos chamados... Para tudo. Para tudo. Briga de casal. Exatamente. Tudo. Som alto, um desentendimento num condomínio... Questões assistencialistas e mega operação. Questões assistencialistas. A gente faz muito socorro médico, até sem ser um carro de socorro, mas em algum momento... Né? Obviamente que os policiais têm um treinamento em primeiros socorros. Hoje, a gente disponibiliza para as equipes o APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar. A gente faz, isso é muito importante para salvar vidas. Salvou muitas vidas nessa mega operação. O trabalho dos nossos paramédicos foi realmente excepcional. Mas é preciso que se diga que a gente, voltando ao nosso raciocínio, que a gente titularize narrativas. Porque se nós não ocuparmos esse espaço, alguém ocupa contando uma versão que muitas vezes não é correta. E é importante que a corporação
inclusive dentro do seu planejamento estratégico, esteja voltada a buscar titularizar narrativas para que a gente conecte a opinião pública de maneira adequada e a opinião pública entenda que grande parte do nosso trabalho é um trabalho de salvamento, é um trabalho de estar ao lado da população. É preciso que se diga que a polícia, e não estou aqui fazendo nenhum desmerecimento de qualquer outra profissão, mas é a única profissão, Bethlen, que promete o sacrifício da própria vida em defesa da população. É verdade. Então, essa profissão ela tem que estar na primeira prateleira do serviço público. E eu queria te contar uma história, referendando essa questão de que a polícia do Rio talvez faça o que nenhuma polícia do mundo faz. É a melhor polícia do mundo. Eu só vou referendar uma história justamente para contar uma história aqui para referendar o que você está dizendo aqui. Um grupo de empresários do Rio, há uns anos atrás, resolveu contratar especialistas israelenses que trabalharam na Mossad, que é considerado talvez a melhor força especial do mundo, melhor serviço secreto do mundo, para fazer um plano de segurança para o Rio de Janeiro e entregar, assim, dar de presente para o governador à época um plano de segurança. Esses caras vieram aqui no Rio de Janeiro. Quando chegaram ali no pé da Rocinha, viram aquele terreno íngreme e os bandidos lá em cima, eles perguntaram: vocês entram aqui? Vocês conseguem entrar nesse lugar? Aí o policial que estava com eles: não, a gente volta e meia, faz operação aqui, entra, prende bandido, troca tiro. Então não tem nem como fazer plano de segurança para vocês. O que vocês fazem, a gente não consegue fazer. Exatamente. Então, assim, indo além, o que nós estamos discutindo hoje no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, também não é só o Rio de Janeiro, passou o tempo que essas quadrilhas vendiam droga. Isso. Né? Outra coisa que se romantiza também é o seguinte: não, se legalizar droga, acaba com crime no Rio de Janeiro. Essas facções estão longe de serem vendedores de droga. O problema é muito além disso, é importante que se diga. E, mais uma vez, referendando que o trabalho de vocês foi heróico, porque em todos os lugares do mundo onde isso acontece, essas operações de retomada de território, porque é um problema de soberania, é feita pelo Exército, pelas Forças Especiais da Marinha, e por aí vai. Como é no caso do México, por exemplo, da Colômbia e tantos outros lugares. No Rio de Janeiro, quem está fazendo esse trabalho é a polícia. E de maneira isolada. Isso tinha que ser um trabalho feito pelas Forças Armadas. Isso. Porque é um problema de domínio territorial. Isso. O Rodrigo Pimentel veio aqui no programa, ele contou uma história que até pão do Comando Vermelho tem hoje. Os caras vendem pão. Ovo. Os caras dominam o território. Eles obrigam a você comprar ovo de determinada empresa, eles dominam o processo de produção, são empresas legalizadas que emitem nota fiscal eletrônica. Então eles obrigam você a comprar pão, ovo, alho, água. Então eles estão controlando todo o processo produtivo. Eu recebi uma denúncia semana passada, Bethlen, eu obviamente não vou citar a região da cidade, nem as pessoas envolvidas, até para preservar né, a fonte, a integridade física, mas uma pessoa que é dona de um prédio comercial, em determinada área da cidade, e ele entrou em contato comigo para buscar proteção porque ele foi ameaçado pela milícia de que ele deveria mandar todos os funcionários dele embora. Ele aluga as salas comerciais, ele deveria mandar todos os funcionários embora e que ele, a partir daquele momento, deveria contratar a empresa de administração de condomínio, de limpeza, de conservação, de portaria da milícia. Então, a gente percebe que hoje a prática, né, desenvolvida para essas organizações criminosas, E hoje também não tem mais diferença entre milícia e tráfico, né? A gente faz a mesma coisa. Não tem, né? A DPF trouxe... A questão da pandemia, ela trouxe essa nova modalidade que a gente estudou de mudança de atuação dessas organizações criminosas. Porque eu vou te dar aqui um exemplo utilizando o Complexo do Alemão e da Penha. Você, para traficar droga, você tem que trazer essa droga da Colômbia ou do Paraguai, você tem que entrar no Brasil, vir por uma estrada, por um porto, por um aeroporto. E tudo isso não tem nada a ver com a polícia do Rio. Chegando aqui,
você tem que levar para um laboratório, manusear quimicamente, porcionar aquilo, fazer todo um controle financeiro daquilo, estabelecer a distribuição para pontos de venda de droga, colocar segurança, colocar o olheiro lá. Toda essa estrutura, além de ser uma estrutura em que ele se expõe muito para ser preso, é uma estrutura complexa e pesada e onerosa em termos de custeio. Aí eu vou te dar um exemplo utilizando o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, ele tem 280 mil moradores, do Alemão e da Penha, todas aquelas 27 comunidades. Eu vou fazer uma linha de corte pela metade e vamos dividir isso aí em 140 mil pessoas economicamente ativos, tá? Pessoas ativas. Sim. E vamos estabelecer um plano básico. Todo mundo usa internet hoje. Vamos estabelecer um plano básico de internet que custe R$100. Se você multiplicar 140 mil pessoas ativas, residências que contratem a empresa imposta pela organização criminosa que domina aquela região, 140 mil vezes um plano básico de R$100, você tem um faturamento inicial só com internet de R$14 milhões por mês. Olha só. Então, Betley, é uma coisa que realmente a gente precisa entender, estudar e trabalhar a segurança pública, trabalhar o sistema criminal brasileiro para fazer frente a essa nova roupagem. Por exemplo, esse crime até onde eu saiba, de domínio de território, ele não é tipificado. A barricada não é tipificada. Então a gente precisa entender que as ações precisam estar conectadas. A segurança pública não se faz só sob a ótica de polícia. Sim. Quando a gente vê segurança pública apenas como um problema de polícia, é uma visão extremamente míope. É um grande... E nós conversávamos antes do programa que o papel dos municípios é fundamental para que a gente possa... E eu posso testemunhar isso. Eu trabalho... No Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios. Eu trabalho com 92 prefeitos, porque eu entendo, como gestor de segurança, que é preciso focar, e a demanda da população ela nasce nos municípios. Né? Ela não nasce aqui no governo do Estado nem no governo federal. É a demanda, o que a população e cada região precisa de uma modelagem diferente. A gente, em segurança pública, a gente precisa entender características históricas, econômicas, sociais daquela região, para aí sim, o planejamento é um organismo vivo, para aplicar o policiamento, entender de que demanda a gente tem, qual é o desafio, e a partir daí a gente estabelecer uma modelagem, uma calibragem daquela ação que vai impactar realmente para trazer paz e tranquilidade, segurança pública para as pessoas. E eu posso testemunhar que nessa interlocução que eu mantenho com esses diversos prefeitos e vereadores, eu procuro, é uma determinação do governador Cláudio Castro, que eu esteja próximo a esses prefeitos. Eu percebo... eles sabem dos problemas melhor do que ninguém, né? Eles sabem dos problemas. Estão ali no local. É ali no local. É onde nasce a demanda. Então, eu percebo que aqueles que trabalham a questão do ordenamento urbano de uma maneira adequada, a segurança pública ela flui de uma forma muito mais efetiva. Então, como você falou, você usou uma frase muito interessante que o ordenamento urbano está na gênese da segurança pública. Sim. Né? O pequeno delito gera o grande delito. Gera o grande delito. Pequeno delito cria um ambiente para a criminalidade prosperar. É o cara prosperar. vendendo um produtinho pirata ali, é o sujeito, usuário de crack ali na esquina, é o cara que para um carro irregular na calçada. Tudo isso são pequenos delitos. São pequenos delitos. Que vão dando digamos assim, uma visão à população que a autoridade não está presente. Aí age na percepção. Exatamente. Aí tudo isso está atrelado e gera uma reação em cadeia. Quando a pessoa se coloca num ambiente degradado, que a iluminação não é adequada, em que a poda de árvore não é adequada, em que o ambiente é todo pichado, sujo, em que os equipamentos públicos não funcionam, a sensação e a percepção é de que o Estado ele está ausente, de que o Estado ele perde essa batalha, de que o Estado não está ali para proteger e tutelar o cidadão. Isso é importante. Sem dúvida. Então, a gente não é tirar o corpo fora. E aí,
Alguns podem me criticar e dizer, não, o comandante está falando isso para tirar o corpo fora. Não, negativo. As polícias isso é estão comprovado. Matriculadas no problema. Claro. Dão exemplos diários até o último período, até o pós-doutorado. Mas isso é comprovado. A segurança pública começa no ordenamento urbano feito pelos municípios. Isso não é uma questão de tirar o corpo fora, não. É uma realidade comprovada no mundo inteiro. Há estudos científicos sobre isso. Olha, Menezes, eu fui secretário de Ordem Pública em 2009, 2010. Na primeira gestão do Eduardo Paes, nós criamos ali a Secretaria de Ordem Pública. Em 2009, 2010, nós fizemos um amplo programa de ordenamento nas praias, com recadastramento de ambulantes, que a gente fez o que podia, o que não podia, série de regras, colocamos um efetivo da Guarda Municipal para fiscalizar essas regras. Nós não tivemos um único arrastão em 2009 e 2010, porque nós passávamos exatamente essa mensagem para a população que ali existia a regra, ali o poder público estava presente. Então o cara que pensava em ali fazer uma desordem, uma bagunça, um arrastão, o cara pensava duas vezes. É fundamental esse trabalho. Então a gente passar uma mensagem clara de que há união de esforços, de que há um regramento a ser observado e que as pessoas de bem é que mandam na cidade, é que mandam nos estados. A gente não pode, e essa operação acho que trouxe isso, né? Sim. Porque havia um sentimento de desesperança, né? As pessoas estavam realmente sem norte, sem rumo. Não, você tocou numa palavra-chave. Nossa pesquisa, nós medimos também algumas palavras, né? Quando você vê essa operação, o que vem à sua cabeça? Nós listamos algumas palavras. Esperança, medo, alívio, indignação. 43% das pessoas citaram esperança. Isso exatamente o que você está falando aí. Quer dizer, despertou nas pessoas a esperança de que há solução para o problema. Não é simples, não é fácil, vai ser muito dolorosa, né? A gente vai passar por momentos difíceis, mas tem como nós vivemos numa cidade em que criminosos não mandem em quase um terço de muitas cidades, aí, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro e várias cidades da Baixada Fluminense. É importante que se diga que essa operação ela é um programa permanente da segurança pública do governo do Estado. Ela surgiu de um inquérito com cerca de um ano de investigações que foi conduzido pela Delegacia de Repressão Entorpecente, em cima exatamente daquela facção criminosa Comando Vermelho, que atua naquela região do Complexo da Penha do Alemão, que produziu 100 mandados de prisão e mais de 160 mandados de busca e apreensão. Então, é preciso que se diga que tem um outro aspecto que pouco tem se falado nessa operação. Essa operação, Beto, ela produziu muito conhecimento. Sim. Os mandados de busca e apreensão, elas produziram muitos resultados e dados que subsidiarão novas apurações. E eu quero dizer o seguinte, a Operação Contenção, ela continua. Ela vai perdurar. Esse modelo adotado, ela serviu como um laboratório exatamente que vai nortear nossas ações futuras. Já foi dito pelo governador que operações... nós vamos desenvolver outras operações nesse sentido, né? Aí se disse, por que nós não permanecemos? Né? É preciso simples, que se faça a distinção da reocupação territorial prevista na DPF 635, que foi uma decisão percúria, né? Uma decisão do Pleno, uma decisão de consenso de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que traz também uma nova roupagem muito interessante no sentido de estabelecer uma matriz de responsabilidade dos outros entes federativos, porque não é só a polícia que é paciente nessa ação. Sim. Existem outros órgãos que precisam, inclusive do governo federal, no que tange ao financiamento, requalificação dos espaços urbanos, diversas secretarias dos municípios que precisam agir nessa região, para que a gente não replique o que foi feito com as UPPs. Há uma demonização da questão das UPPs, mas é preciso que se diga que as polícias ficaram sozinhas. Sim, né? e eu acho que eu acho que muito essa questão do financiamento chegou a um ponto,
como as UPPs deram muito certo no início, todo mundo queria um UPP para chamar de sua em algum lugar. E você não tinha condições de fazer UPP em todos os lugares que foram feitos. Você tem 1.900 comunidades no Rio de Janeiro. Eu acho que faltou chegar um momento e dizer assim, daqui nós vamos parar. Daqui nós vamos parar, exatamente. Vamos consolidar essas aqui primeiro. Sim. Depois nós avançamos para outras. Aí o troço vai dando certo. O problema que eu vislumbrei é que a cada crise na segurança pública anunciava-se uma nova UPP. E aí você tinha o aspecto técnico sendo deixado de lado e havia uma predominância do aspecto político nessa questão que, obviamente, é muito nocivo e a história mostrou isso, né? Uma multiplicação de UPPs de maneira desenfreada, sem observar qualquer tipo de critério, qualquer tipo de processo, qualquer tipo de programação, porque você tem toda uma programação, há que se dizer que você precisa de policiais, né, para poder desenvolver uma ocupação, você precisa formar, né, você precisa oferecer condições mínimas para que aqueles policiais estejam na comunidade. E você falou uma coisa... Tem uma questão logística. Sem dúvida. Ou seja... E você falou uma coisa no início da nossa conversa que é muito importante. Essas comunidades, elas têm uma cultura que são de décadas da desordem, a cultura da falta de leis do Estado. Quando eu falo Estado, não é o Estado ente federativo, o Estado poder público, né? Lato senso. O poder público não está presente ali enquanto o garantidor da lei e da ordem há muitas décadas. Então, quando você implanta um policiamento, retoma o território, você precisa de tempo para mudar a cultura. Então não adianta você achar que você vai resolver 1.900 comunidades em um governo, em 2 governos, em 3 governos. Isso vão demorar décadas para acontecer. Tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. Se começar hoje, você vai demorar décadas para retomar todos esses territórios novamente. Isso. Talvez nem consiga retomar todos, mas é importante que as pessoas tenham essa ideia de que é um negócio que vai demorar tempo, o início vai ser doloroso, né? E nós vamos ter que ir avançando paulatinamente para não ocorrer o que ocorreu com as UPPs. Começou a dar certo, então vamos fazendo aqui, vamos fazendo ali. Você começa a canibalizar as que existem, porque você não tem efetivo para tudo quanto é lugar, e aí acaba a coisa caindo. Acontecendo o resultado que a gente percebeu. Exatamente. Mas então é importante, só concluindo o meu raciocínio, que as pessoas entendam que há um processo, né, conduzido pela Secretaria de Segurança hoje, pelo Dr. Vitor, coordenando as forças policiais e principalmente, obviamente, que isso passa por um plano estratégico em que o governador irá conduzir junto às prefeituras da região metropolitana, já que há uma matriz de responsabilidades e o paciente é o Estado lato sensu, né? São todas as esferas de poder com matriz de responsabilidades para que haja uma reocupação dessas regiões. E a gente estabeleceu como laboratório a região do corredor Itaiangá, pegando do Rio das Pedras até a Gardênia Azul. Então, eu acredito que nos próximos 30 dias a gente já comece a desencadear esse processo. Essa informação é muito importante. Né? Isso é algo que vem acontecendo para dar cumprimento a uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que será utilizado como laboratório, como você bem disse, para que a gente possa replicar. A gente entende e trabalha sob a perspectiva de que isso vai gerar um novo modelo integrado de ação pública, de segurança pública, em que a gente pretende replicar para outras regiões da cidade e do Estado. Essa é uma questão. A operação contenção, ela visa, principalmente, ela trabalha sobre 2 eixos principais. O primeiro eixo é o eixo investigativo, que trabalha principalmente em cima da lavagem de dinheiro, do branqueamento de capitais, que é algo importante. Historicamente, as grandes máfias elas foram desarticuladas quando você persegue o caminho do dinheiro. É fundamental que a gente entenda hoje que todo esse dinheiro ele não anda em malas de dinheiro para lá e para cá, né? Ou seja, ele está irrigado dentro do sistema financeiro do país, né? E aí a gente faz uma crítica muito construtiva, como a gente tem uma agência de inteligência como o COAF, que é um órgão de inteligência muito poderoso na produção de conhecimento para as polícias, e está dentro do Ministério da Economia, quando deveria estar dentro do Ministério da Justiça, produzindo informações que subsidiariam investigações poderosíssimas que iriam atacar
essas estruturas econômicas dessas organizações criminosas, né? Quando a gente fala que o Comando Vermelho lavou só por dentro o que foi identificado no ano passado, 32 bilhões de reais, a gente percebe que está lidando com volume de dinheiro, com cifras, né, muito robustas. Então, que também não desmerece, tira a importância de operações como foram feitas na Penha no Alemão, porque também se você não for a campo tirar os caras dali, continua o dinheiro a fluir, né? Aí você tem um outro eixo importante, que é o eixo operacional, esse de alguma maneira conduzido de maneira integrada, mas titularizado muito maior, de uma forma mais abrangente pela Polícia Militar, até pelo tamanho que ela tem, em que a gente buscou essa demanda. Como houve essa operação no Complexo do Alemão e da Penha, essa investigação gerou esses mandados e a gente deu cumprimento a esses mandados. E eu quero aqui abrir um parênteses que nós fomos acusados de que o cumprimento de mandados judiciais não ensejaria a matança de pessoas. Obviamente que, primeiro, quando a gente deixa de cumprir um mandado judicial, a gente estabelece a falência do Estado brasileiro. Claro. Você imagina você ter um parente seu. Retroceder. Você imagina você ter um parente seu que foi assassinado, né, por um marginal desse que está escondido no Complexo do Alemão e da Penha. Você patrocinou uma ação, você contratou um advogado, você teve toda a persecução criminal que levou à condenação, a expedição de um mandado de prisão que vai ficar em cima de uma mesa, dentro de uma gaveta, enquanto um ente querido seu, um filho, uma mãe, um pai, foi assassinado e você quer que se faça justiça e cumpra. E o Estado brasileiro se omite nesse momento porque não vai no Complexo do Alemão da Penha. Isso é inimaginável. Inimaginável. E agora, a gente não pode admitir isso. Menezes, o governador Cláudio Castro falou um negócio numa dessas entrevistas logo após a operação que eu achei muito importante, porque a gente se acostumou no Rio de Janeiro a achar normal um cara portar um fuzil. Isso. Nenhum lugar do mundo, Sim. em nenhum lugar do mundo, eu posso afirmar a você, se tiver um cara com um fuzil na rua, a polícia primeiro vai atirar no cara para neutralizar o sujeito. Para bater na hora. Na hora. Isso. E depois vai ver o que o cara tá fazendo com aquele fuzil. Porque o fuzil é uma arma de guerra, Uma arma de guerra. Você não é pode... uma arma de defesa. Não é um cara que tá com uma pistola, um revólver que ele usa. Exatamente. É um fuzil, uma arma de guerra com alto potencial lesivo. É utilizado em conflitos de guerra por todo o país, por todo o mundo, melhor dizendo. Isso é uma loucura você admitir e tratar aquele narcoterrorista como uma vítima da sociedade. Não, como uma falta de oportunidade. Porque oportunidade, muitas dessas comunidades no Rio de Janeiro dispõem, óbvio que há muito a se avançar, mas muitas das comunidades têm diversos programas sociais, diversos tipos de intervenções do Estado, que a gente tem aqueles que... Eu dei uma declaração muito dura nesse sentido. Quando você trata o criminoso que é aliciado por uma cultura de facilidade, uma cultura de ostentação, uma cultura de status perante a uma quadrilha, a uma facção, isso é aliciamento de jovens. Isso não é falta de opção. Né? Isso é a facilidade que é vendida daquela ostentação. Então, quando se busca e se trata, estabelecer uma narrativa de que esses jovens são vítimas, é desrespeitar os mais de 30 milhões de brasileiros que ganham R$ 1.518, que é o salário mínimo desse país, e sequer cogitaram colocar a mão num fuzil. Coronel, eu li em algum lugar, eu não lembro onde, que semana que vem o governador vai chamar os prefeitos da região metropolitana para uma reunião para que o Estado apoie e até de alguma forma financie para uma grande operação de retirada dessas barricadas que, na verdade, delimitam esse domínio territorial dessas facções. E eu considero isso uma das coisas mais importantes, que eu acho que isso é emblemático. Parece uma coisa simples. O que a polícia tem que ficar tirando tijolo da rua, ferro da rua, quebra-mola da rua? Isso é, na minha opinião, talvez uma das coisas mais importantes a serem feitas para enfraquecer essa tese do domínio de território. Como é que vai se dar essa operação? O governador vai anunciar, né? Eu não posso dar esse spoiler, claro. Né? Ele deve
vai anunciar segunda-feira essa grande reunião, mas, em linhas gerais, nós já da Polícia Militar desenvolvemos esse trabalho, obviamente, com maior dificuldade, né? E o que você fala, Beto, é uma coisa muito importante, porque isso está diretamente ligado à dignidade das pessoas, ao exercício da cidadania. Sim. Como a gente falou anteriormente, a barricada é algo humilhante para a população. E a gente não pode aceitar isso. Nós somos a única polícia do Brasil que dispomos de uma unidade de demolição. Né? Nenhuma polícia do Brasil possui o que nós possuímos. Ou seja, para que as pessoas entendam, nós temos 6 kits de demolição, que são reto escavadeira com caminhões basculantes, operadores de máquina, operadores de caminhão basculante, em que a gente retira diariamente barricadas da região metropolitana. Ou seja, o nosso estado é dividido por comandos de policiamento de área. São comandos intermediários que fazem a coordenação dos batalhões de área. Sim. Então, as barricadas, elas, na sua grande maioria, estão concentradas no primeiro e no segundo CPA, que a gente chama, que é o Comando de Policiamento de Área, que é o município do Rio de Janeiro, o terceiro CPA, que é a Baixada Fluminense, e o quarto CPA, que é São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Então, a gente mantém esses kits nesses 4 grandes comandos de policiamento de área, mais no nosso comando de operações especiais, em que há necessidade hoje para que a gente desenvolva qualquer ação de nível operacional nessas regiões, a gente planeje de forma antecipada uma intervenção para que as nossas equipes possam adentrar nessas comunidades, elas vençam verdadeiras obras de engenharia. Em algumas... nós temos barricadas de todo tipo, né? Barricadas que são resíduos sólidos, lixo, entulho, material, geladeira, sofá inservível. Trilho de ferro, e né? Desde perfis metálicos, trilhos concretados no asfalto, soldados, e muitos deles, em grandes complexos, eletrificados. Isso impõe para nós um desafio enorme, para você entenda o tamanho do trabalho que é desenvolvido por esses agentes públicos na operação da segurança pública. A gente, muitas das vezes, para romper essas barreiras, usa material explosivo, TNT, que é utilizado em pedreira, ou utiliza maçaricos para poder cortar esse material e avançar. Né? E é preciso também que as pessoas entendam que, por uma questão do poderio bélico dessas organizações, os nossos policiais, eles são conduzidos para essas regiões dentro dos veículos blindados. E quando eles se deparam com essas barreiras, eles precisam desembarcar. Isso provoca uma exposição e uma dificuldade maior para que a gente avance no terreno. E isso faz com que, muitas das vezes, o nosso alvo, uma liderança, ele ganhe tempo para poder fugir. Se esconder, para fugir, ou seja... E muitas das vezes a gente é acusado de a operação vazou. Não. Há uma dificuldade enorme da gente operar nessas regiões. Sim. E quando há esse trabalho, e eu vejo como também, Beto, aqui mais uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade que essa mega operação trouxe, que é o envolvimento direto dos prefeitos. Né? Não só na questão do ordenamento, mas da manutenção das vias públicas. Porque você trabalhou muito tempo na Prefeitura do Rio, sabe que as prefeituras dispõem de equipamentos e de uma estrutura muito mais robusta do que nós. Então, por exemplo, nós temos... Sai da sua atividade fim. Daqui a pouco você vai ter equipe de asfalto, equipe de concreto. Daqui a pouco você está consertando pracinha. Exatamente. Então, muitas das vezes, a gente se depara também com trincheiras. Eles cavam valas de cerca de 1 metro de profundidade para evitar que os nossos blindados ultrapassem aquela região e adentrem ou acessem aquela via. Então, a gente precisa de material sólido para colocar nessa via, nesse equipamento público. E aí você precisa de concreto, de asfalto, de maquinário. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é focar, além da operação contenção, que hoje teve mais uma fase, nós já atuamos de maneira conjunta. Lá em São João do Meriti, nós tivemos um vereador preso, envolvido com o Comando Vermelho, acusado, obviamente, mas foi expedido um mandado de prisão. E a gente
vem avançando e novas operações irão surgir. Mas, além da operação contenção, além da reocupação, a gente vai trabalhar focado na retirada de barricadas. O governador vai ser intolerante nesse sentido, de libertar a população do Rio de Janeiro das barricadas. A gente vai atuar fortemente na questão da apreensão de fuzis, né? Retirar e exigir uma política assertiva e efetiva do governo federal no sentido de frear essa entrada de armas no Rio de Janeiro. Para que se tenha uma ideia, no ano passado, a série histórica, somente a Polícia Militar, Beto, apreendeu 632 fuzis. O segundo estado, que foi a Bahia, apreendeu 84. Para você loucura. ver a ordem de grandeza. Somente esse ano, nós estamos no mês de novembro ainda, nós rompemos a barreira de 700 fuzis apreendidos somente a Polícia Militar. A gente vai beirar os 1.000 fuzis até o final do ano. Que loucura. Isso é um número absurdo, que demonstra o aumento, o incremento das ações policiais, da efetividade da ação policial, mas demonstra também que há uma prostituição do acesso a esse tipo de arma por essas facções criminosas. Pergunta a você, Coronel, quantas pessoas a Polícia Militar já prendeu ao longo de 2025? Você tem esse número? Eu não, olha, eu não, posso não te com exatidão, falar, mais ou menos. Não, eu posso te falar que durante o ano passado foi o recorde. Nós prendíamos por ano cerca de 27 a 30 mil pessoas por ano. Nossa, olha que número. No ano de 2020, no ano passado, foi também o recorde histórico. Nós prendemos, a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 42 mil pessoas. Olha isso. Então, quer dizer, a polícia não trabalha pouco. Agora, a polícia trabalha muito. Emendo a pergunta, desses 42 mil, quantos ainda estão presos? Não, eu vou te dar o dado. A população carcerária do Rio de Janeiro são 40 mil detentos. Ou seja, se 10% desses 42 mil que vocês prenderam estão presos, é muito, né? Exatamente. Então é só já fazer uma conta. Já estão lá, né? Já estão presos há muito tempo. Então, a gente precisa... Mudar a legislação, não tem jeito. Então, voltando àquela sua pergunta, a gente vai focar em barricada, a gente vai focar na questão do fuzil, na apreensão de fuzis, e a gente vai focar também numa operação que é muito importante, e aí voltada principalmente para a área de segurança pública, para vinculação a crime, que é a operação em cima das motocicletas. Isso é muito importante. Porque a gente entendeu, estudando, os dados apontam que a moto, ela, além de ser o maior vetor da produção de assalto, de roubos, de roubo de veículos, roubo de celulares, ela também é a maior vítima, porque em termos de número de veículos em circulação, ela também tem a maior frota. Então, sim, hoje, ela além de ser o vetor de incremento daquela ação criminosa, ela também é a maior vítima dessa ação de roubo de veículos. Então, sim, é importante que a gente haja nisso. Vai haver uma grande ação coordenada em todo o estado para a gente focar, e não em documento, em pneu careca, nada disso, mas em veículos roubados, veículos sem placas, veículo proveniente de receptação, de roubo. Isso a gente entende que vai impactar muito. Não tem menor, se quem está na moto tem algum mandado judicial em aberto, exatamente, né? Exatamente. Certamente essa ação conjugada com as barricadas, e aí, como nós conversávamos aqui anteriormente, isso tem um caráter simbólico e uma potência de uma comunicação muito grande com a opinião pública, de que a partir de agora o Estado está presente, de que a partir de agora o Estado estabelece as regras, e o que se propõe disso tudo é estabelecer uma virada na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado que tem um potencial de turismo enorme, que tem um potencial econômico na geração, principalmente na área de serviços, né, de atração de empresas, como um tambor de ressonância nesse país. E o meu compromisso, o compromisso do governador, da área de segurança pública, é que nós participemos desse processo de uma forma muito ativa, e ao final desse governo a gente entregue um Estado muito melhor, entendendo que, como você disse, que isso é algo que precisa ser estabelecido como uma política de Estado, mas que a gente entre para a história como aqueles que iniciaram esse processo, que obviamente vai ser aperfeiçoado ao longo dos anos,
mas que a gente promova a virada de chave na segurança pública, porque a população de bem, Beto, não aguenta mais. Ela precisa dar um basta nisso tudo e as forças públicas de segurança pública têm que estar nesse processo realmente ao lado da população, e a população precisa entender isso e valorizar os seus policiais. Olha, secretário, Coronel Menezes, eu queria muito agradecer a tua presença, vou franquear a palavra para que você possa fazer suas considerações finais, mas eu antes queria fazer até uma brincadeira. Você sabe que eu ainda tenho muita dificuldade, às vezes, de interpretar as insígnias, né? Sim. Que é coronel, major, tenente-coronel. Então, para não errar nunca, o cara tem mais de uma estrelinha aqui, eu já chamo de coronel. Para não ter erro. Chame de comandante. Não ter erro, porque você chamar o capitão de coronel, o cara fica feliz da vida. No mínimo, um exercício de futurologia. Você erra para mais. Exercício de futurologia. Agora, se chamar um coronel, um tenente-coronel de major, aí é um problema seríssimo. O cara nunca mais vai falar com você na vida. Exatamente. Realmente é uma tática importante, né? Você estabeleça sempre para cima, erra para cima, ou chame de comandante, porque todo mundo que é comandante geralmente está no mais alto grau hierárquico e é bem recebido. Coronel, obrigado pela tua participação aqui. Foi imensamente importante a tua participação aqui nesse momento. É importante esclarecer as pessoas. É importante a população estar bem informada. Isso. E principalmente te dar espaço, porque foi o que você disse no início, a segurança pública é o princípio de tudo. Isso. Um estado em que as pessoas não se sentem seguras não vai ter desenvolvimento econômico, não vai ter desenvolvimento social, você não vai ter as pessoas felizes, né? O grau de satisfação da população vai ser baixo e por aí vai. Exatamente. Eu queria muito agradecer a tua participação e franquear a palavra para que você possa se despedir. Primeiro eu quero agradecer, né, o espaço exatamente voltado a dar voz aos operadores de segurança, às pessoas que fazem gestão de segurança pública. Eu acho que é uma contribuição importante. A Polícia Militar é uma instituição que tem 216 anos, é a polícia mais antiga do Brasil. A gente surge com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, cria-se então a Guarda Real de Polícia. Então é uma polícia que tem uma história muito extensa, uma história de feitos extraordinários, de muitas contribuições para a sociedade fluminense. Então, poder estar no seu programa, dentro dessa ótica de democratizar a informação e, principalmente, dar espaço a quem está na ponta da linha, a quem gerencia a crise, a quem senta na cadeira, porque a gente ouve muito palpiteiro, né? Muito... Isso é o que tem mais tem. Muito... difusor de obra pronta, de pacote de soluções. Eu chamo de engenheiro de obra pronta. Engenheiros de obras prontas, né? E isso é muito ruim, porque parece que a segurança pública é uma solução mágica, é você esfregar uma lâmpada e vai sair um gênio dali. Fala-se muito em inteligência, sem saber que a inteligência é uma ferramenta para a produção de conhecimento, para subsidiar uma tomada de decisão, para subsidiar a elaboração de um planejamento adequado. Não existe operação inteligente numa área extremamente conflagrada, como se o Mar Morto se abrisse e os fuzis fossem entregues porque a operação é inteligente. Claro. Então vende-se narrativas e retóricas totalmente desconectadas da realidade. Então, poder participar de um programa como esse seu, que tem uma audiência formidável, a sua condução de forma extremamente competente, o seu trabalho que credencia e que dá credibilidade à sua voz, é fundamental participar. Então, me sinto muito honrado, me sinto muito feliz. Estarei aqui quantas vezes forem necessárias, né? Ótimo. Porque muitas das vezes as crises elas são geradas sem que a instituição seja ouvida, né? É importante dar voz à instituição. E muitas pessoas estabelecem algumas ilações, algumas crises, sem que a instituição se posicione e não é obrigatório que as pessoas concordem com o nosso posicionamento, mas principalmente elas precisam entender que os operadores precisam ser ouvidos e a partir daí a gente estabelece um entendimento sobre segurança pública. Mas eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a Polícia Militar se sente muito feliz, está de portas abertas para você, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua liderança, pelo seu quilate enquanto comunicador, enquanto jornalista, e que estaremos juntos nessa grande jornada aí para virar a chave da segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E essa operação ela se propõe a isso, realmente estabelecer uma nova jornada para o Estado brasileiro, para a gente entregar
um estado melhor e mais seguro para os nossos filhos e netos. Secretário Coronel Menezes, o programa está sempre aberto aqui a você. Quando achar que é necessário vir aqui para comunicar coisas que são importantes, nós estamos aqui à disposição. E eu queria agradecer a você que nos assistiu até agora. Você gostou do programa? Curte. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha com seus amigos. Pode compartilhar com os inimigos também. De repente o cara gosta do programa, passa a ser seu amigo de novo. Então, peço a você que nos ajude a levar esse programa o mais longe possível. Muito obrigado.